Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Pássaro, gerente de marketing do Colégio Santa Bárbara, e hoje a gente está aqui junto para mais um Santa Bárbara Cast para abordar um tema super importante, que é a conscientização do bullying. E a gente está com os diretores do Colégio Santa Bárbara aqui e também o Dr. Salles para acompanhar a gente nesse bate-papo aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Legal. Vamos lá. Para começar do começo, eu queria abrir a discussão para a gente primeiro trabalhar as definições do que é de fato bullying, o que caracteriza bullying e o que não é bullying. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, né? Eu estou aqui numa mesa com bons amigos, para mim é uma alegria poder trazer um tema tão importante e ao mesmo tempo tão delicado, né? Que vem se perpetuando e ao mesmo tempo se afunilando no que a gente vem vendo na sociedade. Feito esses agradecimentos, vamos lá. O bullying ele é uma conduta baseada principalmente na intenção. Qual é essa intenção? A intenção de humilhar, a intenção de constranger ou de você diminuir alguém. E ela não é somente uma situação pontual. E isso, inclusive, é previsto em lei. O bullying ele tem que ser uma ação contínua. Certo. Né? A par disso, já se enquadra em outras questões. Mas é algo com intenção de constranger, humilhar e diminuir, e algo contínuo. Ele não é algo pontual. Eu acho que é importante para a gente não banalizar o termo também, porque se tudo virar bullying, na realidade a gente acaba generalizando, simplificando e até negligenciando não é a palavra, mas assim, de repente dando menos atenção para aquele que de repente mais precisa. Aqueles que sofrem a questão do bullying, geralmente não são crianças que de repente têm lá uma discussão, ou que se degladiam, são crianças que estão de repente mais oprimidas, estão num canto, são geralmente as mais tímidas e as mais quietinhas. Né, emendando aí o que não é bullying, né? Uma discussão de duas crianças por um brinquedo não é bullying, né? Certo. Hoje eu não quero brincar com você, também não é bullying, né? A gente tem que perceber que a criança é um ser em evolução, em transformação, em educação, em formação. Então, não dá pra gente julgar que ela teve essa intenção de ferir o outro. Ela realmente teve ali um conflito onde ela acabou, né, naquele momento falando, tô de mal de você. E isso não é bullying, isso é uma brincadeira de criança, é um conflito que eles precisam passar e trabalhar. Se a gente fosse definir uma linha clara, assim, entre o que é e o que não é bullying, o que é brincadeira e o que é bullying, como que a gente definiria? Quando não tá todo mundo feliz numa brincadeira e alguém tá de lado ou tá triste, sabe? Vamos repensar a brincadeira. Não que seja bullying, mas assim, é importante que todos se divirtam num contexto, que todos eles estejam, sabe, felizes e harmônicos num contexto de uma brincadeira, E quando um se sente excluído ou diminuído, ou de repente por fora, ou triste, aquilo lá já tem que ser repensado. Sabe? A gente fala, não faça pro outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Primeiro ponto. Se existe uma brincadeira e um não está sorrindo, já tem um desequilíbrio. Sim. E isso precisa ser prestado atenção. Segundo ponto que é muito relevante, entender o sorriso. Debato muito esses temas nas escolas e eu sempre levo dois exemplos. A diferença entre o sorriso de pertencimento e o sorriso de acolhimento. Qual que é essa diferença? Muitas vezes, o mais popularzinho da roda, aquela criança que chama mais atenção, faz uma brincadeira ofensiva com o colega e somente porque é uma pessoa que talvez ali no grupo social ele admire, ele acaba rindo. Isso ele faz só pra pertencer àquele grupo. Então é algo que às vezes magoou, machucou, ofendeu, mas mesmo assim ele riu só pra pertencer. Sim. E a gente fala que é aquele sorrisinho amarelo, meio de lado, né? Um sorriso forçado. Agora o sorriso, né? A risada do acolhimento é aquela que é espontânea, que é livre, que sai de dentro do coração e você percebe que todos que estão ali envolvidos se sentem confortáveis. Sim. Então eu sempre faço essa divisão entre esses dois sorrisos e observar principalmente quem não tá rindo. E o que acaba reforçando bastante esse tipo de comportamento, tem o protagonista e tem a plateia. Se não houvesse a plateia, se não tivesse aquele que dá o sorrisinho amarelo só por uma questão de pertencer, de pertencimento, assim, o bullying se enfraqueceria. Então a gente tem que prestar bastante atenção, né? Eu não digo conivência, mas assim, dessa dinâmica de convivência. A plateia acaba tendo um papel preponderante em relação a toda essa questão, a toda essa conjuntura. Muitas vezes a pessoa que está ali envolvida numa situação pode pensar, pô, mas eu não falei nada, eu só estava ali junto, mas tá rolando um prejudicado. Não, você também tem responsabilidade, né? Você também poderia ter uma ação ali para impactar. E essa questão do olhar, eu penso que é muito mais delicada, né? Porque a gente está numa sociedade que é tudo muito rápido, muito touch, muito a gente girar a tela. E a gente parou de exercitar
essa questão de observar o outro. Então, quando você causa o sofrimento, muitas vezes você não percebe mesmo, né? E isso é importante a gente trazer para a discussão, né? Às vezes a pessoa está lá, ele teve um sorriso amarelo, é meu amigo, deveria ter percebido que, né, eu excedi na brincadeira, mas eu não estou reparando nem em mim, quem dirá no outro, né? E aí entra a importância da educação socioemocional, né? Mais uma vez, essa questão da empatia, de observar, de parar um pouquinho, né? Esse mundo tão acelerado, tão maluco, tão conflituoso, né? Que tem o lado A e o lado B, e somos todos seres humanos, temos que caminhar juntos, né? Então, acho que o olhar que você colocou, ele é muito importante. A gente exercitar essa questão da escuta e da observação, porque o corpo comunica, né? E a gente muitas vezes não observa isso. O corpo realmente ele comunica. E aí quem está em volta tem que ter esse afinamento, essa pequena percepção, né? Do famoso, como eu mesmo disse, o sorrisinho amarelo. Não é porque tá rindo que de fato ele achou graça. Não é porque tá ali no meio que de fato ele concorda. Por último, entrando nessa questão ainda do contexto e da plateia, a plateia ela tem um peso muitas vezes maior do que o próprio ofensor, porque a plateia ela é o combustível, endossa, ela autoriza, ela faz com que o ofensor entenda que aquilo pode e que tá tudo bem e que aquilo fez inclusive bem para a maioria. Então se eu ofendi mas 10 riram, eu tô fazendo bem pro coletivo, né? Isso é bem problemático, delicado, mas inibe as reações também às vezes da pessoa que tá sofrendo bullying por ter plateia. Totalmente. Ela se fecha total por ter plateia, né? E o dano emocional acaba sendo muito maior devido à plateia do que ao próprio ofensor ou que aquela criança. Só a atitude pontual. O dano ele é muito maior. Quanto maior o constrangimento, maior o dano, né? E de exemplos práticos, assim, o que a gente pode trazer? O que vem à cabeça, por exemplo, eu acho que a gente tem que observar a fase que aquela criança ou aquele adolescente está. Se uma criança de 3, 4 anos, a não ser que ela tenha um distúrbio psiquiátrico, né? Ela não vai ter nenhum tipo de ação para provocar um sofrimento, né? Que é a base legal. Da intenção, né? A questão da humilhação. A intenção é a base legal para se configurar um bullying, né? Então, na infância, eu penso que assim, esse tipo de disputa, de conflito é normal e está tudo certo. Na adolescência, já tem a questão de se reafirmar no grupo, né? Eu sou uma pessoa de valor, então eu tenho que passar para todo mundo essa questão que eu sou legal. Eu tenho que ser o cara. Eu sou o cara, né? Sou isso top ali. Né? Do que eu falo é lei. E isso é natural da idade. E a gente já passou por isso, todos nós, e cada um teve aí uma contribuição. Então, um exemplo prático é ver aquela criança, novamente, teve a intenção de ferir? Ela fez com um tom de crueldade? Ou foi uma brincadeira errada? Ninguém está passando a mão na cabeça. Precisa de uma formação, precisa de uma correção no sentido de realinhar atitudes, né? Não estou falando aqui de castigo também, mas de realinhar e de ação e consequência, né? Você feriu, você tem que reparar o dano. E trazer essa educação pro aluno, né? Então, assim, a intenção, eu acho que o que a gente tem que bater firme é na intenção. Qual foi a intenção? Porque hoje em dia a família e a escola, ela educa, mas a gente está aí com a rede social deseducando. Eu vou dar um exemplo que veio na minha cabeça agora. Estava lá mediando um conflito de 3 crianças de 9 anos porque surgiu que a sua mãe era do job. E na minha cabeça eu falei assim, peraí, criança de 9 anos, sua mãe é do job? Eu falei, não faz muito sentido isso. E comecei a conversar com ele. Tá, da onde você tirou isso? Por que você... É um xingamento que um youtuber usa. Ele fala pra todo mundo que a mãe dele é do job. Aí ele me irritou, eu falei, sua mãe é do job. Eu falei, mas você sabe o que você falou? Não. Eu falei, então você não vai repetir. Então, a família e a escola faz todo um papel aí de educação, mas infelizmente eles acabam recebendo aí algumas informações que precisam ser alinhadas por quem? Pela família e pela escola. Sabe, hoje em dia as redes sociais, o WhatsApp, eles estão tomando muito mais o tempo e a atenção dos alunos do que a gente consegue exercer de protagonismo em relação a tudo isso.
Sabe, a gente tem muito pouco tempo, proporcionalmente ao que tem os youtubers, como a Débora falou, os influencers, sabe? A gente, enquanto escola, gostaria que as famílias caminhassem irmanadas conosco. Mas assim, a gente não pode banalizar em que tudo é bullying, sabe? Qualquer situação, de repente, de um entrever entre uma criança ou outra é bullying. Eu acho que viver a banalização dessa situação é um pouco de subestimar o dano que isso daí pode causar na vida de um adolescente, de um adulto e da própria criança em si. Comparado à nossa época, que aqui a gente está em 2 gerações, a gente ainda tem um agravante maior hoje. Antigamente, o bullying ele se perpetuava, já existia, muitos perpetuava muito, trouxe sequelas que eu tenho certeza que todo mundo nessa mesa tem marcas disso. Você não ficava no grupo. Então, só que a criança, ela tinha, de certa forma, um refúgio em casa, porque ele acontecia muito no ambiente escolar, e aí ele ia para casa e ali se estagnava. Hoje, graças a isso daqui, o bullying vai para dentro do quarto das crianças. O bullying dorme do lado dessas crianças. Você entra, às vezes, em grupos de alunos mesmo, nas escolas, de redes sociais e vários outros meios de comunicação hoje tecnológicos, e a gente se depara com situações extremamente violentas e absurdas, né? Coisas que nós adultos, quando conseguimos perceber isso, a gente se choca. Eu falo isso, inclusive, como advogado, que já peguei situações voltadas ao cyberbullying, que quase ninguém conhece, mas desde 2024, 25, ele se tornou crime, e graças a Deus, uma evolução necessário, né? Mas eu me deparei já com situações terríveis de atos criminosos sendo praticados por crianças de 10, 12 anos de idade. Então isso é bem complexo e ele se perpetua para dentro das casas. E o nível de exposição é terrível, terrível. Acho que aí fica mais um alerta para as famílias, né? Primeiro, acho que esse ponto, né, de super proteger também, você tira a oportunidade da criança se fortalecer, que a gente já trouxe aqui há pouco. Eu acho que esse também dos aparatos tecnológicos, né? Acho que a família precisa, não sei se desrespeitar a privacidade da criança, mas ela precisa estar em cima para entender o que está acontecendo ali, que é um mundo, né? Monitorar. Sim. É um mundo que é uma liberdade que tem que ser vigiada. Eu tenho uma frase de um psicólogo que eu gosto muito, que é o Rossandro Cleide, ele é até bem direto nessa questão. Privacidade tem quem paga a conta. Porque a gente tem que ser forte nesse momento. A criança, ela está em formação, a criança e adolescente. Então, se eu desconfio que tem um desvio de padrão e de comportamento lá, eu tenho que atuar enquanto pai e mãe. Sim. Não posso me enfraquecer durante, né, esse processo. Então, estou desconfiado que você está usando droga, eu vou mexer nessas coisas. Sim. Eu estou desconfiado que você está ofendendo gente na internet ou está usando recursos que não estão de acordo com os valores da nossa família, eu vou fuçar e vou bloquear e vou tirar sua internet. Vou tirar seu celular e pronto. E pronto. Você é a lei dentro da sua casa. Eu falo que com criança não se negocia. Não se negocia. Determinadas atitudes não são negociáveis. Trazendo já, você trouxe o exemplo do psicólogo, eu vou trazer o da minha avó. Ela sempre falou, não se corrige com 18 o que você não ensinou com 8. A gente precisa lembrar que a gente está falando da base. E não adianta, quando já for um adulto formado, ou quando já estiver praticando atos mais gravosos, você querer corrigir. Você perdeu a mão, talvez, lá atrás. E acho isso é um pouco até espinhoso dizer, mas acaba-se que hoje em dia terceiriza-se essa educação. Sim. Tanto para a escola quanto para as redes sociais. Acho fundamental a escola ser participativa, mas é um tripé. Com certeza. Não é um braço só. E no bullying, as famílias talvez elas não tenham a noção da força delas também na formação da criança nesse sentido. Eu acho que muitas vezes acabam passando mais de lado, querendo passar a bucha para a escola, bucha assim, né? Querendo transferir também um pouco da responsabilidade dela, não sei. E é colaborativa a questão, né? Ela tem que ter várias mãos ali trabalhando, né? Não pode ser só de um lugar. Sim, porque às vezes quem vai descobrir, né? Às vezes fuçando no celular da criança é a família, às vezes é a escola, tem que ter uma ponte, né? Tem que ser irmanado, né? O que a gente quer, enquanto escola, sabe, é o bem que eles realizem os sonhos deles, que eles tenham habilidades, competências, que eles sejam bons cidadãos, sabe? O que a gente quer é isso, né? Então a gente caminha no mesmo sentido. Então se a escola
família, não se derem as mãos, nesse momento vai ser um momento muito difícil. Vai ser um momento de pessoas emocionalmente abaladas, de pessoas com mais níveis de frustração. Então, o momento é delicado. E, na realidade, a figura do adulto, ela tem que se consolidar. Porque, às vezes, a gente conversa com responsáveis que eles não são os adultos da situação. Às vezes parece que eles... Uma situação que você vê é que eles estão, assim, no nível, às vezes, da própria criança. Lógico, são exceções. Essas exceções gritam, falam alto no coração da gente, às vezes, infelizmente. Mas que isso acontece. A Débora falou, a figura do pai e da mãe, na verdade, elas têm que ser presentes e têm que ser figuras de autoridade, sabe? Tem que ser figuras de respeito. Acho que até tem um nível que eu posso ser amigo do meu filho, mas, assim, tem um limite. A gente está vivendo um momento que alguns alunos, eles não sabem qual que é o limite entre o certo e o errado, o ético, o antiético, o que é o bem e o mal. A gente está numa mistura que acaba comprometendo a formação desses futuros cidadãos aí, que tem que ser do bem, que tem que preservar o bem comum, que tem que ser empático, que tem que ser solidário. O que a gente percebe é que sempre o filho dele sofreu bullying. O do outro não. E a gente tem que entender que às vezes o nosso próprio filho vai ter uma atitude agressiva em relação ao outro, né? E eu preciso ter clareza, né? O meu filho fez uma brincadeira de mau gosto, o outro cometeu bullying. Quando na realidade são duas crianças fazendo a mesma coisa, né? A mesma conduta inadequada. E tá tudo bem. Eles estão em formação. A gente tem que bater muito nisso. Tá tudo bem. O que não está bem é a gente querer passar, né? Ou supervalorizar a atitude do outro, que é um crime que a gente tem que resolver na delegacia e tal. Ou falar que, coitadinho do meu filho, né? Não, ele não fez por mal. Né? Então, eu acho que é equiparar as ações. O povo da época da sua avó, por exemplo, a gente resolvia as coisas sentada numa mesa, né, conversando, alinhando, e não tinha essa proteção. Ai, meu filho, coitadinho. Você vai assumir as consequências do seu ato e tá tudo bem. E hoje não, parece que a gente desaprendeu, né, esse olho no olho, o que meu filho causou, o que o seu filho causou, como que a gente pode resolver essa situação juntos, né? Então, eu sou por essa conversa mais... tomar cuidado para não virar eu e meu filho contra todo mundo, né? A gente tá querendo... Eu falo por mim, já bem comum. Me expondo de certa forma, e sem ferir a ética. Eu falo que eu fui uma criança, até pelo meu fenotipo, pelo meu estereótipo, eu sofri bullying um período na escola, e aí eu descobri a mágica de ser o aluno engraçado. Então eu passei de ser o que sofria, que era agredido, para ser o popularzinho da escola, o mais conhecido, o dinâmico, que conversa com todo mundo. Só que em determinado momento, eu assumo, eu perdi a mão disso. E aí até uma situação extremamente delicada, que eu fiz uma piada sobre a aparência de uma professora. E olha a gravidade disso. Essa professora, ela estava passando por uma situação de perca de peso, uma situação de reeducação alimentar, de saúde, e eu perdi a mão. Só que uma coisa eu garanto para vocês. Eu não tinha percebido, porque eu era uma criança, eu tinha 12 anos. Eu era uma criança, eu não tinha essa noção. Mas quando meus pais souberam... Mas isso que aconteceu lá atrás me fez ser o adulto que hoje tenta combater. Eu já fui o agredido, me tornei o agressor e hoje eu combato. Essa é a diferença. Como que é essa questão do bullying juridicamente falando? Precisa ter o agressor, o ofendido, precisa ter a perpetuação e um detalhe importantíssimo que quase ninguém sabe, mas isso traduzindo todo qualquer ato penal. O ato e a justiça, ela considera muito mais o impacto do que a agressão. Ela considera muito mais o dano que você causou do que a intenção. Saindo do bullying e trazendo para uma realidade um pouco mais palpável. Se porventura eu sair daqui com o meu carro, por uma desatenção no celular, atropelei e matei alguém. Meu Deus, que horror. Eu vou ser acusado por homicídio. Obviamente, tem todas as suas atenuantes, tem uma série de regras, mas a acusação e o ato que eu pratiquei, eu não tive a intenção de fazer isso. Mas eu não causei um dano extremamente grave. E o dano, no caso, muitas das vezes é irreparável. Então, trazendo pro bullying,
Na maioria das situações, a justiça ela considera muito mais o dano psicológico, moral, quando você humilha alguém em público, e muitas das vezes, que infelizmente está se escalonando mais, o físico. Às vezes não tive inicialmente a intenção, mas eu causei um dano naquela pessoa. E eu vou precisar ser responsabilizado por isso. Sim. É complexo, é delicado. Sim. E ao mesmo tempo jamais tem que ser banalizado. Exato. Que acaba perdendo força, né? Quem realmente precisa de atenção acaba não tendo, né? Sim. E quais são as consequências reais para esse tipo de crime? A principal e mais grave consequência é a reclusão, prisão, literalmente. Trazendo para o mundo hoje escolar, não existe prisão para crianças. Mas é reputável, né? Mas existe a internação. A famosa Fundação Casa, ela só leva esse nome técnico, mas é uma internação onde a criança ela é afastada do seio familiar. Claro, isso se conduz em situações muito mais graves, mais delicadas, que pode levar às vias de fato e daí por diante. Mas a principal consequência pro agressor é essa. Agora, pro agredido, a consequência é muito mais delicada. E aí, mais uma vez, vocês me permitem trazer uma outra situação minha. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, meus pais eram de uma determinada religião e eles não permitiam que eu participasse das festas juninas da escola, por, na época, ainda uma falta de conhecimento da religião. E tá tudo bem. Quando eu fiz 8 anos de idade, pela primeira vez minha mãe deixou eu participar. Nossa, menina, eu me preparei o ano inteiro pra essa festa junina. Juro pra vocês, foi uma alegria. Quando tava chegando perto de junho, julho ali, pra mim era uma alegria. Participei de todas as prendas, arrecadação de brindes que a escola fazia, todos os ensaios de festa junina. Eu tava lá porque eu queria dançar quadrilha. Era o meu sonho. E aí chegou o dia da festa junina. Beleza, fui lá toda a caráter, né? Camiseta xadrez. Fiz até aquelas pintinhas normalmente que a gente faz, né? Tudo bonitinho. A menina que ia dançar comigo não foi. Aquilo já me gerou, com 8 anos de idade, uma frustração. Falei, nossa, esperei um ano inteiro pra isso, né? E nada dessa menina aparecer. A professora, tentando equilibrar a situação... Aliás, um beijo, professora Ana Paula. Se você estiver me assistindo, você é maravilhosa. Gratidão. Ela, tentando equilibrar a situação, ela chamou toda a turma e falou, gente, a gente vai ter que alguém fazer um trio para não ficar desequilibrado. Naquele momento, eu vi uma sala inteira me virar as costas. E eu tinha 8 anos de idade. Eu ouvi dos meus colegas comentários do tipo, ué, por que o crentinho veio participar de crianças de 8 anos? Ele nem aqui deveria estar. Mas aí eu falo para vocês, ali foi uma virada de chave. E parece pouco, mas eu sempre fui uma criança que meus pais me ensinaram a ter segurança emocional. Me doeu muito, me chateou demais. Aquilo me despedaçou. Mas o que eu fiz? Ainda tinha uma semana de arrecadação de prenda. Falei, eu não vou dançar, mas que eu vou me destacar, eu vou. Eu fui o aluno que sozinho arrecadei mais prendas na escola. E na semana seguinte eu estava sendo reconhecido. Falo pra vocês, valeu muito a pena. Mas se eu falar pra vocês que eu não carrego marcas disso até hoje, é hipocrisia. Você tocou assim num ponto que eu acho crucial. Crucial. Também. Não é o que as pessoas fazem de mim. É o que eu faço com aquilo que as pessoas fazem de mim. Eu acho que a gente não pode parar em determinadas situações. Como você falou, todos nós aqui já tivemos um momento. Sim. E aí é onde eu falo que o adulto da situação fala assim, peraí, seu pai, sua mãe, doeu mesmo, filho. Foi. É horrível ver uma turma fazer isso com você. É horrível. Mas isso não te define. Bora lá. Te fortalece, né? Em algumas situações Vai pra tem que cima. te deixar mais cascudo, sabe? Os problemas, eles estão aí. A vida vão ter dificuldades, vão haver problemas. Vida que segue. Isso daí tem que fazer de mim uma pessoa mais forte. É a tal da resiliência que a gente fala. Sabe? Quando você toma lá suas lapadas, aquilo lá te transforma. Então não adianta, de repente, a família achar que o filho vai viver no mundo, numa redoma de vidro e que tudo vai ser maravilhoso, porque não vai. Vi uma frase alguns dias atrás e eu falo que eu aprendi ela lá com os meus 8 anos, que é o seguinte: não me escolheram pra me escalar pro time que tava ganhando. Eu tô montando meu time e virei o jogo. Hoje, sou advogado,
sou formado em administração, tenho meu próprio escritório, estou como presidente do Rotary, vice-presidente da OAB, em comissão da OAB, e assim vai. Imagina se eu tivesse ficado aquela criança acuada lá atrás, sofrida. Ou presa naquela situação Naquela de vítima, de vitimismo. Se você se vitimizar por tudo aquilo que você passa, a sua vida vai ser uma estagnação. A gente falou bastante sobre a questão de banalizar pelo lado de que tudo é bullying, mas a gente também não pode somente permitir que aquilo seja uma dor. Dói, vamos sentir, ninguém tem que deixar de sentir aquilo que impacta, mas vamos aprender a lidar? Vamos fazer diferente, porque o mundo vai continuar sendo cruel. A gente está bem longe de uma evolução humana. A gente está tentando. Estamos esforçados. Mas a gente está bem longe. Então, nós seremos feridos, nós seremos magoados. Mas isso não pode definir. Dói um pouquinho, sente aquilo, elabora aquilo. Próximo capítulo. Próximo capítulo. Se dá o direito, né, também, de estar triste, de repente sentir raiva, de sentir medo. O que a gente não pode deixar é que o outro pague a conta. Eu acho que isso tem que ficar, do meu ponto de vista, bem evidente, sabe? O outro não tem que pagar a conta por aquilo pelos meus sentimentos. E, infelizmente, a gente acaba não vendo essas situações, sabe? É sempre o outro culpado. A gente vive num mundo dos ismos, né? O individualismo, o egoísmo e o imediatismo, que vale a pena a gente parar em algum momento e dar uma refletida sobre o mundo que a gente quer, sabe? Sobre o cidadão que a gente quer. Importante a gente parar para pensar nisso, né, Abraão? Muito importante. Eu sempre falo, é papel nosso. Minha obrigação mudar o meu mundo. Começo mudando o meu. Ali, o núcleo que eu convivo, o meu grupo social, o local que eu frequento, orientando quem está ao meu redor, muda o meu mundo. Exato. Se eu melhorar o meu mundo, nossa, cada um melhorar o seu próprio mundo, a gente vai melhorar o mundo inteiro, e tá ótimo. Exatamente. Entendeu? E começa na gente, né? Começa na gente. Eu não vou ter um mundo de paz sendo violento, né? Então, assim, quando a gente começa a gritar, a querer ganhar as coisas à força, na realidade a gente está contrariando tudo aquilo que a gente diz que quer. Porque tem que começar em mim, né? A atitude tem que começar em mim. E lembra muito uma história daquele cidadão que andava na praia, jogando as ostras no mar. Ele falou, nossa, mas tem tanto mar, tem tanta areia, tem tanta ostra. Jogar essa ostra no mar vai fazer diferença. Para essa eu fiz diferença. Para essa eu fiz diferença. E voltando agora um pouco pro lado jurídico, que a gente estava conversando antes, a gente entrou falando um pouco das famílias e dos adultos da situação. Como que funcionam as consequências para esses? A responsabilização, ela é dividida em duas esferas judiciais, na civil e na penal. Lembrando mais uma vez que criança não é punida exatamente pelo Código Penal, sim pelo ECA, baseado no Código Penal, e criança não comete crime, comete conduta infracional, né? Criança não é condenada, ela é reeducada e daí por diante. Mas falando dessas duas esferas, quando a gente fala, simplificando para quem está assistindo a gente, da responsabilização, hoje em dia a criança ela é diretamente responsabilizada pelos seus atos. Então, a criança ela vai sofrer as consequências. Crianças menores de 12 anos passam por uma reeducação via conselho tutelar, e aí acompanhado por outros serviços de assistência, e crianças maiores de 12 anos passam pela vara da infância e da juventude. E aí onde entra os pais, né? Os pais, a conduta dos pais vai ser analisada principalmente por essas esferas, como o Conselho Tutelar, CREA, SASF e outros órgãos, para verificar se os pais agiram com algum tipo de negligência, se agiram com algum tipo de imperícia, por exemplo, em caso de redes sociais, né, se os pais não fizeram o monitoramento adequado, ou com algum tipo de imprudência. Se os pais agiram dentro dessas três possibilidades, eles também vão ser devidamente penalizados. Agora, um ponto importante. De repente, os pais fizeram tudo dentro do padrão esperado, mas, infelizmente, a criança teve uma conduta inadequada que fugiu do controle dos pais. Isso não significa que os pais não vão ser acompanhados, porque tanto a criança quanto o grupo familiar vai ser acompanhado por alguns serviços, seja via vara da infância, seja via conselho tutelar. Então, todo mundo é obrigado a meio que se cercar e tomar uma atitude nesse caminho. E por último, se for uma conduta que caracterize algum outro tipo de dano, o ofendido
pode entrar com uma ação civil e requerer indenização. Se tiver dano físico, pode requerer indenização por isso, danos psicológicos também e dano moral também. Então, essas duas situações geram responsabilidade e todo mundo tem que ficar atento. Então, além da responsabilidade como formação da criança, tem essa responsabilidade civil e criminal também. Criminal também. Essa corresponsabilidade, né? E digo que atuo bastante nessa área, né? Lamentavelmente, tem demanda e falo que os órgãos estão agindo com bastante competência e indo muito em cima desses tipos de atitudes. Todos os órgãos envolvidos estão fiscalizando literalmente e acompanhando de perto a conduta, principalmente dentro de ambiente escolar, que é onde mais acontece. Lamentavelmente. É o núcleo social deles, né? Sim. Então é onde acontece. E na realidade é onde também desemboca tudo aquilo que aconteceu nas redes sociais, no WhatsApp e tudo mais, né? Porque as brigas sempre começam fora. Mas desembocam dentro da escola. Dentro da escola que a coisa, né? Pega fogo. É isso. Às vezes aquela criança que está ofendendo, que está agredindo, na realidade ela está precisando também de uma certa ajuda. Porque de alguma forma, como você colocou no seu exemplo, ela teve lá a sua autoestima abalada, por isso ela precisa se reafirmar perante o grupo, precisa daquele upgrade que a plateia dá, porque ela tem a sua autoestima prejudicada também por algum motivo que a gente desconhece, né? Sim. Isso é uma questão muito delicada e eu costumo dizer que qualquer atitude agressiva, principalmente se a gente vai falando de criança, eu estou aqui perante 2, 3 educadores, né? Ela se baseia principalmente em espelhamento. Criança vê, criança faz. É o espelhamento. Seja via rede social, seja via conduta que vê em outros ciclos sociais, a casa, influencers, às vezes, outras coisas que cercam essa criança, mas é espelhamento. A criança está em informação, ela não faz esse tipo de conduta. Podem falar melhor do que eu como profissionais da educação, se ela não foi ensinada. Ela pode melhorar, ela pode dar uma aprimorada ali, deixar um pouco mais grave, mas ela aprendeu isso em algum lugar. E às vezes nem é no ambiente, mas é sofrendo, né, com essas educações assim midiáticas, né, que ela recebe e que por distração a família não está ali para corrigir, né? Eu costumo dizer que assim eles falam assim, ele está assistindo uma coisa agressiva. A gente assistia Pica-Pau. Quer algo mais agressivo que isso? Papalégua. Não, se você então, Tom e Jerry. Entendeu? Só que sempre tinha um adulto ali regulando, falando, não, você não pode fazer isso com seu amigo, não é assim, tal. Tinha alguém falando. Então, isso não definiu a gente. E hoje a gente quer atribuir a culpa só para aquilo que ele... é porque ele assistiu, é porque está muito violento. Faltou alguém ali direcionando aquilo que ele estava acessando. É mais fácil a gente terceirizar a responsabilidade do que enxergar que nós somos o problema. Essa é a realidade e acho que as escolas como um todo vêm tentando combater isso. Vocês podem falar melhor do que eu nesse sentido. Eu acredito que o maior desafio não é as crianças. Infelizmente não é as crianças, porque a criança você corrige ali pontualmente, você acompanha, monitora dentro do ambiente escolar, você consegue ter um monitoramento até de comportamento um pouco mais assertivo. Mas é isso, se você nota uma mudança de comportamento da criança, você leva isso para o responsável. E o responsável não toma uma atitude, infelizmente dificulta o trabalho de toda a sociedade que está tentando combater isso. Perfeito. E assim, a gente não quer colocar um olhar assim de culpa. Não, mas de responsabilidade, né? Eu penso que as famílias elas têm que se fortalecer enquanto autoridade na educação dos filhos, né? Como o João comentou já. E assim, autoridade não é uma coisa ruim. Não sei de onde que a gente tirou que a autoridade e disciplina é uma coisa ruim. Você ter uma autoridade em relação ao seu filho é que você vai ser a referência para ele. Isso é muito mágico, é muito importante. A gente só chegou onde chegou porque a gente teve referência dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos professores. Sim. Nossa, a gente idolatrava os professores. E às vezes aquele professor bravo, você ia lá chorar para sua mãe e falar, esse aqui tá certo. É isso. Não é? E tá tudo bem, lógico, sem esses, né? Sem excessos, né? Excessos, porém, autoridade.
que forma o caráter, né? Que forma todo um conjunto de valores que a gente precisa. Desafio. O papel da família era mais bem definido enquanto autoridade, né? Você queria uma coisa, você pedia para sua mãe, a sua mãe falava, vamos esperar o papai chegar do trabalho para ver se ele deixa. Mas, na realidade, quem mandava era a mãe, a última palavra era da mãe. Era mas mesmo. Aquela estrutura estava montada, sabe? Aquela estrutura tinha uma hierarquia definida. E hierarquia também não está errado. Imagina. Não. Imagina. E andei pesquisando o que os psicólogos, os pseudo-psicólogos, educadores andam falando na internet, e aí eu entendo por que tem tanta família confusa do que fazer com o filho. Ah, não pode falar não. Peraí, gente, da onde que tirou isso? Vão vir Faz muitos nãos sentido? da vida. Não existe. Tem isso, né? Então, até isso, eu me coloco no lugar da família. A gente tem muita informação hoje em dia e muita informação equivocada. E as famílias ficam perdidas, porque ela quer que o filho dela dê certo. Claro que ela quer. Mas é o que você falou de filtro, de mediar. Eu acho que isso se perdeu. Perdeu. Eu lembro muito bem, quando me formei em Direito, foi uma honra para a família, né? Eu sou o mais novo de 5 filhos, uma família humilde, que veio de origem pobre e tal. Perguntaram para mim, o que você mais é grato aos seus pais, né? Eu fui muito nítido e até hoje eu sou mais grato por cada não da minha mãe. Porque meu pai trabalhava o dia inteiro, estava sempre fora, mas o que mais me formou foram os não. Não o sim. O não da minha mãe foi quem definiu quem eu sou hoje. E é o que eu mais agradeço a ela. E até hoje ela é a autoridade. Ela sempre fala, advogado da porta para fora. Que dentro é meu filho, quem manda sou eu. Certinho. Até hoje. E não adianta crescer, se formar, nada Imagina, não tem diploma que tire a autoridade da minha mãe, não. Não. Não tem. Graças a Deus. Voltando um pouco mais para as famílias, né? O que vocês acham que eles têm que ficar de olho assim no comportamento da criança, seja para pegar alguma criança que está sendo agressiva ou para pegar uma criança que está sendo agredida? O que vocês acham que os pais precisam ficar atentos? Criança, quando ela começa a não gostar de ir para a escola, tem algum tipo de psicossomatia, né, que a gente chama, que de repente ela vou para a escola, tem dor de barriga, não que isso caracterize especificamente isso, porque a gente está vivendo num mundo da ansiedade, sinais, né? Mas assim, observar bem esses sinais. A gente na escola costuma observar bastante a questão quando uma criança está muito isoladinha, muito quietinha, ou ela quer ir para casa antes do horário. Então a gente procura, e os professores também observam isso, assim como os inspetores, né? A gente antigamente chamava de inspetor, hoje em dia é outra coisa, mas assim, a gente procura orientar o nosso time para observar bastante isso. Sabe, aquela criança que está isolada, que está de canto, que somatiza algum sintoma que não é da época, não é dela, sabe? Então a gente procura observar bastante isso. Acho que enquanto família é justamente observar se ele está ficando trancado no quarto, com quem que ele está se relacionando, né? Porque essa questão do bullying também tem uma questão do que ele carrega, né? Das sensações que ele carrega, que às vezes não acontece não é o coleguinha escolar e nem é com aquelas pessoas. Sim. Né? Mas começou ali no excesso de jogo, no excesso de conteúdos pesados, porque hoje a gente está vivendo um conflito muito grande. O único lugar que ele está tendo acesso a regras mais rígidas é no colégio. Então, é natural que a gente queira fugir dessa situação. Né, que a criança queira fugir ou o adolescente, mais o adolescente, porque a criança ela é muito aberta, né? Ela é muito ativa, expansiva. Ela é muito expansiva. O adolescente já é uma nova fase que a gente tem de se fechar, né? Naturalmente a gente acaba querendo entrar no casulo que está passando por uma série de mudanças e tal, mas você fala, mudou comportamento muito abruptamente, é sinal de alerta. E um padrão que eu vejo que as famílias também têm que colocar um olhar tem uma festa de família, mas ele não vai, ele prefere ficar em casa. A gente está aqui, todo mundo almoçando. O isolamento, ele né? Não quer almoçar mas com a ele gente. Não quer almoçar não com gosta. a gente. Ele não gosta. Também é outra coisa, gente, não deixe. Pelo amor de Deus. É aí que a gente perde os filhos, entendeu? Vai ficar emburradinho? Vai ficar, mas vai junto. Vai com bico e tudo, não tem problema. Porque, querendo ou não, a gente reforça aquele isolamento e a gente não sabe com quem ele está ali, né? Se relacionando ali. E aquele sentimento, né, de pertencimento vem de outros meios que não seja família, sabe? Não pertenço aqui, eu não pertenço aqui, eu não pertenço lá. E a quem eu vou pertencer? E aí, infelizmente, a gente vê a maldade dos adultos em outras esferas acolhendo esse jovem. Né?
com outro viés acabam acolhendo, não pertence à família, não pertence à escola, não pertence a lá, e aí acaba achando um local inadequado para se pertencer. E aí a gente perde uma potência, né? Perde. Porque todos eles têm uma potência grande, né? Sim. E acaba se perdendo por distrações, né? Ninguém faz isso, né? A gente quer respeitar, é igual a questão da privacidade. Você quer respeitar a privacidade do filho, mas ele não está preparado ainda para ter tanta privacidade assim, né? Vamos delegando aos poucos. Eu né? só acho uma outra coisa também que é importantíssimo a gente abordar, é os adultos que ainda estão feridos pelo que passaram na infância. E aí, por esse motivo, banalizam a dor do filho. Vamos fazer terapia. Perfeito. É sério, vamos fazer terapia. Porque você acaba... mas eu passei por tudo isso e eu tô aqui hoje, né? Eu passei por tudo isso, mas olha o que eu me formei. Mas você tem medo, às vezes, do escuro e não compartilha nem com ninguém. Entendeu? Você carrega o trauma de quando te falaram do seu peso quando você tinha 7 anos de idade, você não tem coragem de tirar a camisa na praia. Ficou, né? Ficou alguma coisa, né? Bom, eu faz 2 anos que eu faço terapia, agradeço minha terapeuta, Sandra, e acho libertador, né? A gente maravilhoso. precisa investir, porque quem tá curado, cura o outro. Quem não tá curado, derrama o mais seu dor. lixo no Isso. Às vezes pais entram em brigas, de repente ele quis ser jogador de futebol, o filho tá numa disputa de bola lá, ou numa partida de futebol, ele vai entrar numa briga que de repente, sabe, às vezes no futuro os alunos vão se esclarecer e se acertar, mas por aquele sentimento de frustração que ficou lá atrás, eu queria jogar. E aí aquilo acaba desencadeando um comportamento agressivo. Exatamente. O maior castigo de quem adora futebol e sonhou em ser jogador é o filho não gostar. Exatamente. E a partir daí, a família observou a conduta, notou algum sinal? Quais são os caminhos que vocês sugerem? Procurar ajuda. Procurar entender a situação, sem o julgamento, sem apontar dedo. Foi com tal colega, foi na escola, foi na internet. E independente de qualquer coisa, como a Abrão colocou, a doutora Abrão colocou, é médico, é terapeuta, é todo mundo junto. Viu que ele entrou num buraco ali, que ele não está conseguindo sair? A gente, enquanto pai, educador, a gente também tem nossa limitação. Procura ajuda. Acho que é agir em conjunto, né? Ninguém sozinho. Mandorinha só não faz verão. E muitas das vezes, se o pai se depara com uma situação dessa, ou a mãe, enfim, ela se frustra. Ou acha que falhou. Ou acha que errou em alguma coisa. E, de fato, às vezes errou, porque não somos humanos. Tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. O que a gente vai fazer é errar. O que eu posso fazer para corrigir? Quem pode me apoiar? Quem pode me ajudar? Vou procurar a direção da escola para ter uma conversa mais franca. Meu filho está com esse comportamento. Se frequenta alguma religião, vou procurar minha liderança para também me auxiliar, dar um suporte melhor de acolhimento para o meu filho. Se tá no condomínio ali, reúne os amiguinhos, né? Faz uma atividade em conjunto com as crianças, os adolescentes, que aquele outro adolescente tem mais afinidade. É procurar todos os núcleos que essa criança e esse adolescente pertencem, todos, sem exceção, e tentar unir forças. Sim. O que não dá é negligenciar e nem só se achar culpado e se acanhar com medo do julgamento. Exato. E nem tampouco sair apontando o dedo. Menos ainda. Porque aí você cria mais conflitos, você não une, né? Você separa mais ainda. Tem criança que fala assim, eu nem vou falar isso pra minha mãe, porque senão ela vai ficar brava, ela vai brigar com fulano, com Beltrano, com não sei o quê. E eu não quero ela nervosa. Então, não é o caminho. A gente sabe que a gente fica nervoso mesmo, né? Mexer com o filho dói. Quem é pai, quem é mãe sabe, dói muito. Mas a gente tem que manter a calma, né? Tem que manter e achar parceiros, e não... Sempre lembrando quem é o adulto da situação, né? Sempre lembrando que o aluno é um ser que está em formação, que está em transformação. Falou da adolescência, tem toda a questão hormonal, tem uma série de questões. Escola, família, são os adultos. Aquele, o discente, na realidade ele está em processo. Sabe? É um processo que também não é de um ano para o outro, é um processo que vai permear toda uma trajetória, como se falando de escola, de vida escolar. A gente está lá dos 4 aos 17 com um aluno. E cada fase, como a Débora disse, muito bem, é uma fase, tem que ser respeitada e tem suas peculiaridades. Eu
vi há algum tempo atrás um estudo falando dessa questão da formação, se puderem até complementar sobre isso. Antigamente, era considerado um adulto a partir dos seus 18, 20 anos. Hoje em dia, já tem percepções de que a adolescência está se perpetuando para além dos 18, né? Até por conta da longevidade e daí por diante. Então, essa formação, ela começa muito cedo, está se alongando cada vez mais e, por exemplo, na geração anterior à minha, era ser obrigado com 18, 20 anos você já ter uma profissão, uma carreira e quem sabe já tá casado e já engatilhando pro primeiro filho. Sim. Hoje em dia, com 30 anos de idade, não se fala em casamento. Antigamente você tá encalhado. Você tava encalhado. E aí acontece que as gerações estão mudando, as formas de lidar estão mudando e infelizmente as famílias não estão acompanhando essa mudança. E aí entra-se muito na discordância da mãe pressionar o filho, da mãe achar que por conta da forma que ela foi formada tem que formar o filho nos mesmos moldes e daí por diante. É bem delicado, mas acho que tá todo mundo conseguindo se afinar. A questão é que a gente acabou indo de um extremo ao outro, né? Sim, de muito autoritarismo para muita permissividade. A figura do pai e da mãe passaram de autoridades para amigos e de repente tem um momento amigo. Tem que ter um momento de você ser amigo, mas tem que ter um momento que você fala, opa, peraí. Senão perde-se um pouquinho o sentido de família e de formação. Eu sinto que a gente não vai atribuindo e crescendo com essa criança e com esse adolescente na dimensão que ele vem crescendo. Tem hora que o pai parece que acorda, fala assim, nossa, ele está se formando no ensino médio. Ei, você tem que decidir. Vamos, já deu na hora. Mas assim, nunca houve um preparo. Por exemplo, acompanhamento. Uma valorização do trabalho, né? O que a gente ensina para as nossas crianças sobre o trabalho? O que a maioria dos pais falam sobre o trabalho? Ai, meu Deus, aquele chefe, aquele não sei o quê, só vou lá porque eu preciso de dinheiro e tal. Sim. Dinheiro é importante, mas cadê o propósito? E aí a gente chega para o adolescente e quer que ele decida ir para tortura. Porque o trabalho para ele... Ele cresceu ouvindo que é um problema. Tripúdium, né? Tripúdium. E não uma oportunidade de servir, né? Ser útil para a sociedade, para ele mesmo, de ter propósito. De querer, né? Então, assim, eu acho que essa parte, né, dos valores, a educação mudou, a sociedade mudou, ainda bem, mas a questão dos valores, ela não poderia ter sido deixada de lado. Aquela conversa, sentar todo mundo numa mesa, né? Eu adoro. Você vê que toda vez eu falo de mesa, né? Porque eu adoro. Mas mesa é onde as coisas acontecem, né? Com certeza. O ponto alto do seu dia, ai, não foi legal tal coisa, da gente partilhar mesmo, né? Então, assim, por um lado a gente quer que magicamente as coisas acontecem, e elas nunca acontecem grande, né? Que nem a questão do bullying, trazendo novamente. Nunca acontece, assim, acontece de repente a criança resolver, hoje eu vou agredir fisicamente, moralmente. Não, foi um padrão que começou lá pequenininho. Você viu que o seu filho deu uma resposta atravessada para um adulto, que ele jogou uma coisa no chão e olhou para o lado e viu uma pessoa recolhendo e ele achou isso o máximo. Começa pequenininho. Ah, não, isso é de criança. Não, você vai recolher o seu lixo aqui, porque ninguém tem a obrigação de ficar recolhendo, né? E aí você vai formando o caráter. Quando chega na fase adulta, ele tem os valores que ele precisa, independente do que a sociedade vai colocar, né? E vamos colocar a questão de necessidade emocional mesmo. O que a gente acaba vendo, de repente, num panorama escolar, vamos colocar um exemplo de uma reunião de pais responsáveis. Quanto mais tem idade, mais valorizado. E conforme vai passando, assim, a reunião de, por exemplo, lá pro ensino médio, um quórum é praticamente nulo. Na realidade, ele tem tanta necessidade, aquele com 16, 17, 15, 14, quanto aquele que está lá com 4, 5, 6 ou 7. São necessidades diferentes, mas elas existem e elas não podem ser negligenciadas. Tem alguma faixa etária predominante, assim, para bullying? Existe. E esse dado é baseado inclusive no próprio IBGE. Tem estudos ainda dentro da questão da justiça a esse respeito, mas não são formados, mas o IBGE ele coloca que pelo menos uma criança a cada 4 na faixa etária dos 11 aos 14 anos sofre bullying. Então essa é considerada hoje a faixa mais crítica. Porque antes 14. Dos 11 anos, ela ainda está naquele processo muito infantilizado
E aí as atitudes que ela tem é porque ela ainda se vê como um ser individual no mundo, né? Então ela tem as atitudes que ela tem muito mais a ver com o egoísmo. Sim. Porque ela se vê como protagonista, E é da ser fase. individual. E é da fase. A partir dos 11 para os 14 anos, ela quer ser o protagonista do mundo que ela criou ao redor dela. Então ela acaba perpetuando e tendo atitudes, sejam elas positivas ou principalmente negativas, para se manter no centro. E é aí que a gente tem o bullying, porque ela entende que, poxa, eu fiz uma piada do fulaninho e eu consegui com que todo mundo olhasse para mim. E eu ter a atenção é legal. Isso desperta ali algo dentro de mim que eu não conheço ainda. E aí desperta aquela adrenalina, aquela animação, aquele feromônio, e a criança gosta disso. Ela começa a perpetuar. É como a própria Débora falou. Começa nas pequenas atitudes lá da primeira infância. Quando tá migrando para a adolescência, é o momento mais crítico da fase do bullying. E aí, se infelizmente não é corrigido neste momento, a gente tem grandes chances de ter aí adultos com pelo menos atitudes duvidosas aí. Bruno, legal que você falar. Mas tem toda essa questão da dopamina, de ter dopamina cada vez mais instantaneamente sanados, essa tendência é aumentar. Porque se eu tô lá, se aquilo lá me traz uma sensação de bem-estar, na verdade eu vou querer mais bem-estar, eu vou querer mais bem-estar, eu vou querer mais bem-estar. E aí acaba potencializando essa questão. É aí que entra o papel da sociedade como um todo, da família, da escola, da instituição que essa criança está. Eu tive o pico de dopamina, mas se eu fui corrigido, ali vai baixar o meu pico. Sim. Isso vai me gerar uma frustração, vai me gerar uma tristeza, vai me gerar um constrangimento, porque eu tive lá em cima, do nada essa energia caiu, e aí eu vou entender, peraí, nós mesmos somos treináveis, né? E aí eu vou entender, essa atitude me gerou essa sensação, mas a consequência foi negativa. Então, é aí que entra o momento de corrigir. E falo que a correção, ela tem que ser imediata. Aconteceu, tem que ser imediata. Eu não posso aguardar uma semana para eu entrar no assunto e para eu... Não, é imediato. Justamente por essa questão cognitiva mesmo, hormonal. É o momento de formação da criança, isso vai gerar dopamina e eu preciso bloquear essa dopamina. Porque se eu não bloqueio, eu vou incentivar. Lembra que a gente falou no início da plateia? Sim. É isso. Se não tem plateia, eu não tenho pico de dopamina. É basicamente isso, é o principal faixa etária ali. Dos 11 aos 14 anos. Depois dos 14, 15 anos, a criança ela já começa a entender a gravidade das consequências. E aí ela muda também a lógica dela, porque aí ela sai de ser o protagonista, ela começa a entrar numa lógica mais afetiva. Ela entra na lógica de querer estar pessoas que ela tem uma paixãozinha, de amiguinhos que ela ama, de pessoas que são importantes, que aceleram o coração dela, e aí ela muda o foco, né? Desde que ela seja adequadamente educada. Se isso não acontecer... Potencializa. Aí a gente tem um problemão. Sim. Agora entrando um pouquinho mais na questão da escola, né? O que a gente faz hoje? Quais são os métodos? Como que a gente trabalha essa questão de conscientização e prevenção do bullying? Na verdade, esse é um momento, deles, né? Dentre todos, da questão da conscientização. Mas a gente tem toda uma questão da educação socioemocional, onde são trabalhados valores, né? O Abraão já participou numa palestra da nossa escola, né? Sobre a questão da empatia. Foi um tema até meio polêmico, mas a gente trabalha bastante a questão da empatia, solidariedade, respeito às diferenças, tudo isso daí trabalhado no âmbito socioemocional. Temos também os momentos cívicos, que nós fizemos também, uma conversa com os alunos sobre o tema que está sendo abordado aqui. Então, assim, a gente procura estar sempre em contato. E outra coisa, sempre observar o dia a dia do aluno. Aquele aluno que está mais retraído, que está mais no canto, na verdade, ele é aquele mais propenso a sofrer esse tipo de problema. Porque o quietinho, na verdade, ele acaba sendo um pouco a vítima. A plateia, ela reforça o agressor. Né? Então, é sempre observar essas situações. Sabe, estar presente na vida do aluno, mas presente de verdade. A Débora faz um trabalho muito legal de escutativa. A gente tem lá, fora os canais que a gente tem de comunicação com as famílias, ainda tem a nossa porta aberta 12 horas por dia. Tanto eu quanto ela, tem dias que a gente passa 12 horas na escola, então somos pessoas assim presentes na vida dos alunos. Acho que isso é essa questão mesmo de estar presente de verdade e da escutativa que a gente procura dar, tanto para as famílias
quanto para os alunos. Todo esse âmbito é importante. Reforçando isso, né? O papel da escola enquanto o lugar de acolhimento, sabe? O lugar de abertura. A gente também tem algumas situações assim vamos voltar na questão da plateia, dos alunos que não querem ser os X9. E eles não entendem, a gente procura conscientizá-los bastante. Não, quando você está sendo o X9, que eles falam, na realidade você não está, você está ajudando. Você está ajudando para o nosso trabalho ser consolidado de uma boa forma e está ajudando o seu colega. Então a gente sempre procura preservar a identidade também. Então assim, eu considero que o Santa Bárbara nesses 55 anos faz um trabalho muito bonito, sabe? Sempre foi a primeira escola inclusiva. Antes de ECA, de existir isso daí, em 1971, Santa Bárbara já era uma escola inclusiva. Então, toda a nossa história conta Pioneiro que a gente no socioemocional. Pioneiro no socioemocional. Antes da BNCC instituir que era obrigatória a educação socioemocional, a gente já trabalhava. Na verdade, a sua avó ela já era socioemocional, né? Minha avó fundadora. A sua avó. A tia Luísa, né? Quem não conhece a família, né? É assim, como eu falei, eu acredito que todos os dias a gente está trabalhando, né, o socioemocional, toda oportunidade a gente está orientando, está conversando. Lógico que isso não garante, né? É que às vezes as pessoas falam assim, mas vocês falam tanto do socioemocional, mas aconteceu uma briguinha ali. Vai acontecer, né? Nós somos seres em formação, vai acontecer. Mas o olhar, por exemplo, os nossos alunos sabem que a gente é tolerância zero com, por exemplo, bateu no colega. Não, peraí. Não, mas ele me provocou. Não tem histórico de briga. Violência. Santa Bárbara. Não. Entendeu? Então, assim, e a gente chama a família para estar com a gente como parceira, reforçando. Então, existe todo um trabalho ali conjunto. Não se perde a oportunidade. Por exemplo, eu estava verificando os cadernos essa semana, né? E aí eu vi ditado falando de empatia, ditado falando sobre caridade. Então, quer dizer, é uma atividade de português onde os valores estão ali sendo trabalhados, né? Então, eu acho que é a solução, né? Tem que ser no dia a dia, né? Tem que ser ali. Sementinha, né? Você vai, tem hora que você tem que adubar, tem hora que você tem que regar um pouquinho mais, tem hora que você tem que regar um pouquinho menos, tem hora que precisa de sol, tem hora que precisa de chuva. E a educação é isso. É a gente todo dia em parceria, em força, porque como eu falei, escola, família, a gente está meio que abandonado aí, né? Mercê das redes sociais e do mundo polarizado que está levando a gente a só Conflitos. O extremismo. o extremismo. Enquanto tanta coisa acontece, a gente está brigando com o vizinho. A gente tem que tomar cuidado com isso. Estamos juntos e é esse o recado que eu tenho para as famílias, né? E para os alunos, a gente está junto. Não existe culpado, existe sim o responsável e são todos crianças e adolescentes em formação. Aproveitando esse gancho, vou passar para vocês se vocês têm alguma mensagem que vocês gostariam que chegasse no ouvido das famílias sobre esse tema. Se tivesse uma mensagem para passar, qual seria essa? Para as famílias é que o nosso objetivo é o mesmo, sabe? Que os alunos realizem seus sonhos, sabe? Que eles sejam bons cidadãos, sabe? Que eles sejam pessoas de propósito, úteis para a sociedade. A Débora falou questão da semente. A gente não vai ver a árvore pronta, pode ser, sabe? Mas a gente não pode deixar de sonhar em plantar sementes. E a gente planta, e a gente rega, a família também rega, e a gente cuida e juntos a gente vai conseguir ver aquela árvore, sabe? E por consequência até uma sociedade melhor. Então a gente tem que passar urgentemente que a gente está do lado de vocês. Os nossos objetivos são os mesmos, sabe? Que os alunos realizem seus sonhos, que eles sejam seres, sabe, maravilhosos para uma sociedade que a gente quer construir, que seja cada vez melhor, mais solidária, sabe, mais até humana, por que não dizer? Eu queria só trazer 3 recados rápidos. Primeiro, toda vez que a gente fala de criança e adolescente, como a própria Débora colocou, nós não estamos buscando culpados. E a própria legislação fala sobre isso. A criança e o adolescente, ela é responsabilidade da sociedade. Ela não é responsabilidade exclusivamente de alguém. É nossa responsabilidade a formação da criança e do adolescente, de todos. E isso está previsto em lei. Segundo ponto, eu achei muito interessante o que o João Arthur trouxe e a Débora também sobre a semente. E a gente precisa ter a maturidade de entender que nem sempre a gente vai saborear o fruto. Mas não é por isso que a gente vai deixar de semear. Se a gente hoje está saboreando fruto, é porque alguém semeou lá atrás. E o que eu sempre falo a respeito do bullying: não basta não fazer, a gente tem que combater. Muito bom. Eu acho que com essa a gente pode encerrar o podcast de hoje. Se quiser deixar suas redes sociais, o pessoal vai te acompanhar também.
Ó, pra quem quiser me seguir no Instagram é dr.sales.ofc. Segue lá, aproveita, pode me chamar no direct, quem tiver qualquer dúvida, quiser bater um papo. É uma oportunidade maravilhosa. Agradeço mais uma vez esse convite. A gente que agradece. Eu tô aqui entre grandes parceiros e amigos, pra mim é um presente. De verdade. Obrigado pela sua A participação. gente tem grande admiração por você, garoto. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado esse episódio que a gente fez com muito carinho para vocês. Espero que vocês curtam, que tenham surgido insights aí e que impactem positivamente a vida de vocês e das suas famílias aí.